Como a atividade física pode te ajudar na sua saúde mental. Minha experiência pessoal hoje aqui no meu tratamento, primeiramente para depressão e ansiedade, que eu tive, né, essas doenças por aproximadamente 20 anos aí da minha vida, e isso impacta bastante negativamente na saúde mental da pessoa, né? E hoje em dia, já na minha época já tinha muita gente sofrendo desse mal, mas hoje eu sou de 1989, tá? Tem 36 anos agora. E a minha depressão ela começou, eu tinha aproximadamente aí 10, 11 anos de idade. Mas eu vejo que de lá pra cá, de quando eu comecei a ter o problema, isso ganhou uma proporção gigantesca, né? Hoje em dia é bem comum você ver pessoas com depressão, com ansiedade, virou uma coisa generalizada assim, né? Virou praticamente uma epidemia. E hoje eu tô curado da depressão e da ansiedade, e isso já tem 5 anos, né? Mas eu gostaria de deixar aqui a minha experiência, né, fazendo esse relato de métodos que eu usava, né, para poder tratar a ansiedade de maneira e a depressão de maneira natural, né? E um desses métodos que me ajudaram foi a atividade física. Sempre pratiquei atividade física desde pequeno, tá? Desde 5 anos de idade, né? Desde criancinha. E hoje eu vou falar mais em específico sobre a corrida de rua, que essa já faz aí, meu Deus, eu faço desde criança também, então já tem aproximadamente 25 anos já. Então é muito tempo, né? Mas a minha história com a corrida, ela começa mais ou menos na mesma época que eu comecei a ter depressão e e não tem relação, assim, eu não comecei na corrida por causa da depressão, nem nada do tipo. Eu comecei porque eu gostava e eu aprendi a correr já antes, né, desde pequeno, treinava em escolinha de futebol desde criança. O primeiro esporte que eu comecei a praticar de maneira regular foi futebol, né? E jogador de futebol é correria. Ficava correndo em volta do campo, enfim, fazendo os treinamentos, correndo, jogando bola. E aí você vai pegando gosto, aí comecei a sair para correr na rua, né? E automaticamente isso me ajudou tanto porque automaticamente você vai relacionando o exercício sempre ao bem-estar, né? E eu tenho essa referência desde criança, por influência também, claro, dos meus pais que me incentivaram, né, a essas práticas. Eu agradeço muito por isso, porque desde criança eu tive isso tatuado na minha mente, né, de relacionar a prática de exercício físico não a sofrimento, mas a bem-estar, né? Hoje tem uma filosofia aí bem predominante de exercício é sofrimento e tal. Depende se seu corpo está preparado para aquilo, né? Quando eu era criança, não era sofrimento, não, era só diversão, e até a adolescência, em certo momento. Depois eu fui adoecendo, meu corpo foi ficando fraco, uma nutrição fraca, chega uma hora que você cai, você tomba, e aí é sofrimento mesmo. Aí a atividade física é sofrimento. Mas todo mundo hoje tá nesse papel, né? Porque a nutrição das pessoas ela é uma coisa totalmente louca, cheia de compostos químicos que distanciam totalmente o alimento da sua forma natural, né? Então eu entendo por que as pessoas têm essa definição de atividade física ser igual ao sofrimento, né? Mas não é, cara. E aí, só para você ver, durante um tempo foi, né? Ali uma parte da adolescência, vida adulta, se tornou sofrimento o exercício. Mas ele acabou a partir do momento em que eu adquiri consciência alimentar.
refiz meu corpo, fiz uma reposição de todos os nutrientes, né? Uma alimentação bem top. E aí meus problemas acabaram. Meu corpo respondeu muito bem. E eu estou muito jovem hoje, com meus 36 anos. E me sinto melhor, inclusive, que quando eu tinha meus 16, 17, 15 anos. Né? Na verdade, eu nunca me senti tão bem e tão jovem. Mas vamos voltar ao ponto aqui, um X da questão, né? Essa referência positiva, né, do exercício como fonte de bem-estar. E sim, adoeci, entrei em depressão, permaneci assim durante 20 anos. Não desejo isso para ninguém. É uma doença que acaba com a sua vida, né? A sua vida perde sentido. Você não vê grandes motivos de estar aqui, né? E você pensa muita besteira, você pensa em desistir, não continuar, desistir, mesmo no pior sentido de todos, né? Se é que vocês me entendem. Para quem já teve depressão ou tem, vai saber do que eu tô falando e como é difícil ter que lidar com isso, né? O continuar ou não continuar. E comigo foi assim. E uma das coisas que me seguraram aqui foi a prática de exercício físico. E eu tô sendo mais direcionado à corrida porque acho que de todos os esportes que eu já pratiquei, ela é a que mais consegue tirar o peso da mente, né? Você vai para uma corrida, por mais pesado que você esteja, né? Seu psicológico está péssimo, né? Você não tem energia, está acabado, você está triste, ou você está triste e nervoso ao mesmo tempo, tudo misturado. Mas a partir do momento em que você começa, e aí é todo um processo, né, de gestão das emoções durante a prática da corrida, e no final você pode contar como algo garantido que no final da corrida você vai estar se sentindo muito melhor, muito mais leve. E muitas vezes eu conseguia até sair da corrida feliz, que era uma coisa raríssima, um sentimento raríssimo de eu sentir, que era felicidade, autêntica felicidade. E eu conseguia isso através da corrida de rua. Eu conseguia eliminar tanta coisa ruim, tanto pensamento ruim, emoção ruim que foi ali sendo acumulada, né? Se foi somatizando tudo e virou uma bola de neve gigantesca que você precisa colocar para fora. E você coloca com a corrida, né? O movimento ali, e é um movimento que exige bastante do corpo. Você precisa queimar tudo de ruim que você tem para poder gerar energia, para você conseguir executar aquele planejamento do treino, né, do dia. Então você bota muito suor para fora e através da água do suor a gente excreta também emoções, né, pensamentos ruins, tudo que está acumulado ali que precisa sair, grande parte você consegue eliminar através da corrida em específico. E eu digo que se não fosse a corrida, talvez eu não estivesse mais aqui, porque ela me segurou. Ela foi minha âncora e que me deu força para continuar, porque os meus fardos eles estavam tão pesados que se eu não tivesse uma maneira de deixar mais leve, de tirando aquele peso, aquilo ia me esmagar. Estava se acumulando em cima da minha cabeça e uma hora ia desabar e ia me esmagar, não ia ter jeito, não ia conseguir suportar tudo aquilo. E sempre que eu sentia que havia um acúmulo, né, de emoções e de pensamentos negativos a ponto de me enlouquecer, eu usava a corrida para poder tirar um pouco desse peso e conseguir continuar caminhando, né, ir em frente aos trancos e barrancos. Mas se não fosse essa ferramenta, se não fosse esse depósito de emoções negativas,
eu não teria onde colocar isso. Eu não teria como eliminar isso. E isso ia cair em cima de mim, né? Para quem tem depressão, esse cair em cima de você pode ser tomando uma atitude da mais drástica possível e também pode ser, nunca faça isso, mas graças a Deus eu não cheguei a esse ponto, muito graças a Deus. Mas você precisa tomar providências para que isso não aconteça, né? E ser muito consciente e não deixar que todo esse peso acabe fazendo com que você não aguente segurar e aí e às vezes também é uma questão, esse peso ele pode se transformar numa doença, né? E aí sim você tem um problema, porque ninguém quer ficar doente, né? Além do que você já tem da depressão, você ainda arrumar mais um problema, né? Mas a depressão, ela muda toda a química do nosso corpo, né? Inclusive nos predispõe a câncer e outras doenças também. Ela deprime totalmente o sistema imunológico, né? Não só a depressão, mas também a ansiedade. E deprimir o sistema imunológico é abrir o campo para doenças. Pode ser aí também até uma infecção que vem, te pega e te leva. Uma gripe que você pegou e aí aquilo cresceu de uma maneira gigante, você não conseguiu controlar e você partiu para outra dimensão por causa disso. E é interessante tocar nesse ponto do sistema imunológico, porque o exercício ele também consegue deixar o sistema imunológico mais forte, né? Isso era muito notável quando eu estava mais firme na prática das corridas, né? Tipo, indo toda semana pelo menos 2, 3 vezes. Nossa, era incrível como a minha imunidade ela aumentava, né? Parava de ficar resfriado, sabe? Coisas assim. E aí, quando eu me retraía, diminuía a prática, ou em alguns momentos até parava, adoecia, né? Enfim, tinha alguma lesão, alguma coisa assim. Nossa, era incrível como o meu sistema imunológico ficava vulnerável. Impressionante, assim. É bem importante tocar nesse ponto. E um outro ponto sobre a corrida de rua e a saúde mental é que você não precisa de muita coisa para poder fazer a corrida, só precisa de um tênis, mais nada. Pega o tênis e sai, né? É só sair correndo, não precisa de personal. Se você puder ter, legal, né? Mas também pode aprender sozinho, né? É diferente às vezes de uma academia que a pessoa não sabe treinar nada, zero. E tem gente que precisa de um personal auxiliando, pelo menos no princípio, né? E aí tudo é gasto, né? Tudo é gasto, ainda mais hoje que tá tudo tão caro, né? E aí são empecilhos, né, que aparecem, precisa de trazer outras coisas também, né? Outros aparatos em outros esportes que na corrida você não precisa, né? Então ela é muito simples, muito democrática, acessível para qualquer pessoa, né? Você não precisa ter um tênis caro, pode ser um tênis de R$ 50, deve existir tênis de R$ 50 ainda, mas, ou seja, pode ser um tênis super barato e você vai sair correndo, vai fazer o treino, vai voltar para casa bem mais feliz ou menos triste, mais leve do que você estava antes, né, de correr. E sem falar que hoje a gente vive muito enclausurado, assim, é muita tela, tecnologia, interação com máquinas, aparelhos e pouca interação com pessoas, muita interação com telas, pouca interação com o ambiente, com árvores, com o chão, com a natureza, com o ar, com o céu, com o sol, com a chuva. Não tem, as pessoas não têm esse hábito. E tudo isso nos entristece, né? Nutriente não é só comida. Sol também é nutriente, ar puro é nutriente, né? Então a gente precisa ter essas coisas em abundância, senão a gente entristece também, às vezes está triste, não sabe nem porquê, mas a deficiência de vitamina D. A pessoa está com 10 de vitamina D e não sabe por que ela está desanimada, está triste, está em depressão, né?
Então, né, são vários fatores a serem considerados. Mas esse excesso de estar enclausurado, isso é depressivo, né? Isso por si só é depressivo. Quando você sai e tem contato com ver uma paisagem verde, ver pessoas, né? Ver um sorriso, ver um incentivo, nossa, cara, isso te joga lá pra cima, assim, né? E é muito bom você, exemplo, acordar cedo, pode ser qualquer hora, tá? Faça a corrida a hora que você quiser, à noite, à tarde, de manhã, a hora que você quiser, for melhor, a hora que der. Mas tô citando aqui um horário que eu gosto hoje. Antes eu não gostava, mas hoje eu gosto. De manhã, cedão. Nossa, você acordar e encontrar outros corredores, ciclistas. Nossa, essa hora tem muita gente praticando atividade física. E numa vibe, cara, que só quem acorda cedo tem. É impressionante, assim. E aí você cruza com alguém, a galera tá sempre incentivando, vambora! Saca? Bora, guerreiro! Pô, isso é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Quando eu saio de casa para correr, nossa, eu já sei que eu vou ter esse tipo de interação e que isso vai melhorar meu dia. Você já acorda vendo um sorrisão ali de alguém. É muito legal, cara. Às vezes é uma senhora de 60, 70 anos que tá lá, pujante, e você fala, mano do céu, que legal, eu posso chegar com 70 sim. Olha aí, a prova viva aqui na minha frente, né? Você vai criando referências positivas também. E até fazendo um mergulho de autoconhecimento, né? De falar, opa, mas essa pessoa com 70 anos está aqui toda feliz, 5, 6 horas da manhã, e eu com, sei lá, quantos anos você tem? 20 e poucos anos, nessa tristeza, nesse desânimo? Não, cara, não. Vou ser digno. Eu vou ser digno da vida, né? Cara, é isso, assim. Corrida é sobre isso. Corrida é fazer um mergulho dentro de si próprio, há um tempo. Outra coisa rara hoje em dia, né? Ter um tempo para cuidar da gente. É um tempo que você está tirando para você. São 20 minutos? É meia hora? Nossa, são 20 minutos ou meia hora que você tirou para você. Para você se cuidar, se olhar, né? Ver o que, que tem ali para você processar, jogar para fora ou para guardar, projetar, sonhar. É incrível, cara. Porque é impressionante. Quando você começa a correr, você fica sozinho, olhando para você mesmo, mas ao mesmo tempo se distraindo, porque está fazendo alguma coisa ali. Então é terapêutico, é terapia. Eu usei a corrida para poder salvar a minha vida. E sempre vou levantar essa bandeira, sempre vou incentivar, porque eu sei que cada pessoa que começa a correr, nossa, se ela for comprometida, não for gente que quer coisa fácil, que tem preguiça, ela nunca mais vai parar de correr. E aquilo vai ser muito benéfico para ela, né? Independentemente se ela vai evoluir em outras questões, tipo alimentação e tal. Mas mesmo não indo adiante nessa questão que é a mais importante de todas, só a corrida já vai fazer um grande bem para a pessoa. Eu fico muito feliz quando eu consigo influenciar alguém para poder começar a correr e eu vejo a evolução da pessoa, sabe? É muito bom, é muito gratificante, é muito... a gente se sente, a gente se identifica, né? Fala, nossa, eu passei por isso, tal, agora essa pessoa tá conseguindo se superar também. Mas é isso, sempre que você se sentir sobrecarregado, cara, sai para correr, vai ver paisagem, vai ver a cidade, seja qual for, cara. Mesmo que o lugar que você esteja não seja tão inspirador, mas a inspiração tem que estar dentro de você. E no mínimo você vai ver um céu azul lindo, né? Nuvens, céu, sol, estrelas, seja como estiver, ou chuva. Só não vai correr na chuva forte, né? Chuva cheia de trovões e raios é perigoso, ventania. Se for na chuva, que seja uma chuvinha, uma garoazinha bem leve, você vê aquela que não representa nenhuma ameaça. Mas no mínimo que você vai ter é o céu sobre a sua cabeça, e o céu por si só já é lindo. Independente da paisagem que esteja ao teu redor, eu sei que
para a grande parte da população brasileira, a paisagem pode não ser muito inspiradora e bonita, né? Mas se o que está dentro de você é bonito, você vai conseguir se conectar com o que é bonito fora, inclusive vai ver beleza até onde você só via feiura, né? Então, é isso. Tá sobrecarregado? Vai correr, cara. Vai correr. Se não for correr, beleza, não aguenta. Tem gente que não tá preparado, né? Peso, articulações não, são um fator limitante. Mas alguma atividade física, então, né? Para que você saia desse estado de estagnação que você tá e possa melhorar a sua vida através da atividade física, que foi o que eu fiz durante a minha vida inteira desde criança, que foi o que me manteve aqui, porque como eu disse, se não fosse isso, eu não teria suportado todo o peso que se acumularia em cima de mim e que eu não teria outra ferramenta para poder limpar, né, esse peso todo, para tirar esse peso das minhas costas. O exercício me ajudou com um trabalho de formiguinha, dia após dia. Quantas corridas eu fiz? Quantas corridas eu tive que fazer para poder eliminar cada emoção ruim, para eliminar cada trauma, ou tratar, né, cada trauma, né? Às vezes você não vai eliminar também, mas você vai deixar mais leve. Quantas corridas, cara? Nossa, quantas... Teve tanto dia que deu merda, sabe quando dá merda? Sabe quando alguém faz alguma merda, alguém te deixa muito triste, te decepciona no nível pesadíssimo? Aqueles dias que o mundo cai, quantas vezes, meu Deus, o mundo caiu sobre a minha cabeça e eu fui lá e fiz uma corrida e aquilo me salvou, deixou meu dia mais leve, deixou o problema mais leve, me fez enxergar o problema com outros olhos, com olhos de sério que eu estava me importando com isso? Sério que eu estava dando todo esse peso para isso, né? Ou para essa pessoa, para essa situação? Sou muito maior que isso. Acabei de ver aqui agora que com alguns minutos aquele peso não era nada. Tipo, era só uma cortina de fumaça que estava na minha frente e que eu fui corri através da cortina de fumaça, a fumaça passou, agora eu consigo ver o verde de novo na minha frente, né? O horizonte lindo. Foram muitas corridas, cara. Meu Deus do céu. E cada uma, nossa, cada uma era uma emoção diferente de... Nossa, hoje eu preciso superar, eu preciso esquecer essa história, eu preciso encontrar uma saída para essa situação. Eu tô num beco sem saída, como que eu saio disso? Sai correndo. E eu saía correndo. Às vezes você tem que correr do problema. Você tem que encarar o problema, né? Mas vai correndo pra cima dele que você passa por ele. É isso que eu quis dizer, na verdade. E hoje mesmo curado, eu vou continuar correndo. E agora, nossa, graças a Deus, agora é pela alegria e pelo prazer. Mais leve eu fico, mais feliz eu me sinto, mais endorfinado eu estou, não é? E se acontecer alguma coisa também que me deixar triste, como já aconteceu, mesmo depois de curado, né? Às vezes acontecem coisas que você fica triste, lógico, né? Quer dizer que você vai curar da depressão e sua vida vai ser a vida inteira, o resto dela feliz, né? Mas a maneira com que você lida com as tristezas, ela muda totalmente. E você consegue processar muito mais rápido. E aquilo nunca consegue te afundar na lama. Essa é a diferença. Então hoje a minha corrida, ela é a corrida da felicidade. Pela felicidade, pelo bem-estar, pela endorfina, né? Pelo bronze, pelo ar puro, pelo incentivo das pessoas que antes era para me tirar do chão, né? Tava lá no chão, rastejando, brigando para sobreviver. Hoje incentivo, nossa, hoje sou eu que incentivo. E quando alguém me incentiva, aí vira uma coisa mútua, um ciclo maravilhoso, poderoso. Vambora, cara! É assim, né?
E eu desejo tudo isso que eu estou vivendo hoje para você que ainda está no teu processo de vencer a depressão, vencer a ansiedade, ou melhorar na sua vida, ou vencer traumas, tristezas, ou apenas estar num processo de evolução, de se melhorar como ser humano, como um ser espiritual. E é isso, estamos juntos nessa caminhada. Eu estou muito feliz e quero que você se torne alguém também muito feliz. Para quem tem depressão, o melhor presente e o maior sonho é ser feliz. E eu realizei esse sonho, era o que eu mais queria, estou realizado e muito grato. E viverei a minha vida aqui até o final dessa maneira, graças a Deus.